Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Aperte os cintos, porque hoje o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Aonde são 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio de nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Recebe todos os louvores, a adoração que se fizer neste lugar. Cerca este lugar com a tua glória, com uma comitiva de anjos celestiais, serafins, querubins, arcanjos com as espadas desembanhadas, ó Deus, e que desde esse início até o término deste culto seja tudo feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Vamos começar esse culto dando uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Os irmãos se sintam à vontade. Aqueles que puderem ficar em pé será uma bênção. Aqueles que não podem louvar a Deus sentadinhos também. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor há liberdade. E nós temos total liberdade para adorarmos a Deus. Louvar o seu Senhor. Glória
Os que estão na live também, participando conosco deste culto, já quero soltar um aviso que hoje é o primeiro domingo de cada mês, então nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Que você, aí na sua casa, possa pegar o pão partido, o suco da videira e também participar juntamente conosco. Amém, queridos? A igreja pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Hoje foi o grupo de jovens que fez o louvor, nós fizemos o louvor um pouquinho mais curto. Hoje nós temos uma apresentação de uma criança aqui na igreja, Arthur Novaes da Silva, nome bonito, né? Filho de Adriana Araújo Novaes e Ronaldo Joaquim da Silva. Eu gostaria de chamar então aqui a Adriana com o Arthur e toda a sua família aqui no altar para fazermos a apresentação dele ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Sem problemas. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai ficar aqui do meu lado aqui. Vamos bem. Amém. Vocês podem passar por aqui. Isso. Amém. Vem para cá. Isso. Louvado seja Deus. Este é um momento bastante importante, queridos. A igreja evangélica, ela tem 2 sacramentos. A católica tem 7 sacramentos. A igreja evangélica tem 2. O que é um sacramento, pastor? O sacramento é aquilo que nos une a Deus, né? E hoje nós temos o prazer de apresentar essa criança, o Arthur, para o Papai do Céu, porque a Bíblia diz que ensina a criança no caminho onde deve andar, e mesmo que ele for velho, não se desviará dele. E uma coisa, queridos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória eterna de Deus. Então nós já nascemos no pecado. A criança, ela belisca uma outra criança, ela toma um brinquedo da outra criança. Isso não porque os pais ou as mães ensinam, mas porque nós já nascemos no pecado. E hoje nós queremos apresentá-lo a Deus para que por todos os dias da sua vida ele seja guardado e protegido pelo Senhor, até que na sua maturidade
ele possa confessar com seus lábios e crer com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria fazer uma pequena leitura no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 2, verso 21. E diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos seus dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem a Deus, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado a Deus. Aleluia. Eu peço que a igreja estenda suas mãos sobre essa criança, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos a vida do Arthur, do Novaes da Silva, nas tuas mãos agora, impondo as nossas mãos sobre a vida dele, pedindo todas as sortes de livramento, de cura, que todos os seus dias na face dessa terra, debaixo desse sol, que ele seja guardado, protegido por Ti, pois nós temos a Tua promessa que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nós temos o privilégio de entregá-lo a Ti, aos Teus cuidados, a um Deus que dá a vida e que tira a vida, que enriquece, que empobrece, que exalta, que abate. Que o Senhor derrame o Teu bálsamo sobre a vida dele, e que venha sempre paz, alegria, e principalmente, Senhor, a fé unida com o Teu amor e com a Tua esperança. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Parabéns a essa família que apresenta o amor de Deus. Já na hora da oração já ficou feliz, já começou a sorrir, né? Louvado seja Deus. Podemos tomar nossos assentos. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Sagrada Escritura no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, principalmente para os cristãos, mas eu louvo a Deus quando o Senhor nos traz uma mensagem que nós já conhecemos, porque Ele tem o poder de vivificar essa mensagem e trazer coisas novas dentro do mesmo texto, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz. Eu já profetizo sobre a sua vida que você vai sair daqui diferente da maneira que você chegou. Amém? Oremos ao Senhor. Espírito Santo, a palavra é tua, nós somos teus e o governo está totalmente nas tuas mãos. Eu dependo inteiramente do Senhor, Pai, para que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés, e que seja a flecha que atinge o alvo. Que o Senhor nos proporcione uma palavra rema, aquilo que o Senhor tocar nos nossos corações, aquilo que não queremos, mas aquilo que precisamos, ó Pai. Portanto, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, na autoridade máxima do nome de Jesus. Nós repreendemos toda sorte de principados e potestades do mal,
toda dispersão, e que esses minutos que aqui estivermos possamos ser transformados, regenerados, buscados por dentro, iluminados pela glória do Deus eterno. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando um trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Louvado seja Deus. Até aqui. Queridos, todos nós conhecemos essa mensagem, mas tem uma frase que o anjo desce dos céus e, olhando para dentro dos olhos de Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. A época que Gideão estava vivendo, a época que talvez você está vivendo agora, não define nunca o nosso final. Porque nós vivemos de tempos em tempos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de paz, há tempo de guerra. Gideão era um homem valente de fato. Mas naquele momento, ele não se sentia valente. E eu já começo por aqui dando um recado de Deus para a tua vida. O que nós sentimos não interessa. O que nós pensamos não interessa. O que nós estamos vivendo também não interessa. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus vivem por fé e não por vista. O que interessa é o que Deus diz sobre a nossa vida. O que interessa é que Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que interessa é que Jesus já morreu a nossa morte e ninguém pode desfazer esta obra da expiação. O que interessa é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode mudar essa situação. Por isso, nunca fique preso diante das situações, pelo medo, pelas angústias, pelas decepções, pelas coisas que você queria enxergar com os seus olhos, mas tudo que os seus olhos enxergam momentaneamente parece que é o contrário daquilo que você pediu ao Senhor. Mas eu quero fazer algumas perguntas. Eu gostaria que a igreja respondesse em alta voz se é sim ou se é não. Jesus Cristo
Ele ressuscitou Lázaro ao quarto dia ou não? Está fraco. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro ao quarto dia ou não? Sim, ressuscitou. Jesus Cristo, por onde passava, ele dava vista aos cegos ou não? Jesus Cristo, por onde passava, os mudos falavam ou não? Jesus Cristo, por onde passava, aqueles que eram surdos ouviam ou não? E Jesus está passando hoje por aqui, queridos. E aonde ele passa, os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, os mudos começam a falar e os milagres começam a acontecer. Por isso que Deus mandou um anjo para Gideão, para que Gideão pudesse, naquele momento, buscar o refrigério de Deus, renovar a si mesmo para voltar ao combate. Muitas vezes, meus irmãos, não é que nós não temos a fé, muito pelo contrário. A fé, ela vem e vem de ouvir a palavra de Deus. Não importa se você tem uma fé com um grãozinho de mostarda, alguma fé gigantesca. A mesma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, já é suficientemente capaz para você declarar ao monte: arranca-te daí e transplanta-te ali. E ele é obrigado, é determinado a acontecer, porque você disse em o nome de Jesus. Então eu quero intitular esse sermão dessa noite, para algo que nos falta por muitas vezes quando nós passamos por batalhas. E certamente, se eu pedir para que a igreja erga suas mãos, em alguma batalha você está passando, em alguma área da sua vida, certamente você vai estar passando. Por isso que Jesus, ele tinha uma missão, que era uma missão tão nobre, que era uma missão de encorajar os seus discípulos. Por isso que muitas vezes nós vemos os discípulos que andavam com o próprio Jesus, com Jesus dentro do próprio barco, e eles chorando, gritando em alta voz, dizendo assim: socorro, socorro, nós vamos perecer, o barco vai a pique. E acordavam Jesus ali, que estava na popa, né? E Jesus repreendia o vento, repreendia o mar, e eles ficavam atônitos e diziam: quem é esse que até os ventos obedece? Mas olha que diferença daquela época para a nossa época. Aquela época não era o Antigo Testamento, aquela época era o ano Domini, era o ano em que o Verbo se fez carne. Aquela era a época que Jesus andou sobre essa terra e andou abraçando, beijando, falando, cultivando os discípulos e ensinando os discípulos para que hoje nós pudéssemos ter a nossa mão a palavra de Deus. E estudando a Bíblia eu descubro, irmãos, que muitas vezes não era a fé que faltava nos discípulos, porque os discípulos tinham fé, eles seguiam Jesus, mas lhes faltava coragem para praticar a fé. Tanto que depois que Jesus foi assunto aos céus, Pedro ressuscitou os mortos. Paulo, posteriormente, quando ele teve encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele com lenço, ele lançava o lenço, ele já curava pessoas. Mas por
por quê? Porque nós precisamos ser encorajados. Queridos, não existe fé sem coragem. Porque a fé, para ser aplicada, tem que ser corajoso. Porque a fé é uma coisa que ainda aos seus olhos não existe, mas no teu coração ela já existe. Por isso que tem que ser corajoso. E tem um texto que eu gostaria de fazer uma leitura com você, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. E se você puder ter bastante atenção ao ouvir, ao escutar essa leitura, você vai ser encorajado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. E eu louvo a Deus porque eu sei que Paulo foi uma bênção, que Pedro foi uma bênção, que Silas, que todos, Abraão, Isaac, Jacó, mas mesmo todos sendo uma bênção, todos pecaram. Mas quando eu ouço o próprio Jesus falando aqui, aquele que foi o único que não cometeu pecado, é aquele que foi o único que não nasceu de uma maneira humana, mas foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então é algo que nos encoraja, é algo que, se nós recebemos essa palavra, nos muda por dentro, porque ele nos pega do avesso, ele nos mostra coisas em nós que nós, muitas vezes até o dia de hoje, nós não havíamos percebido nas nossas vidas. Então diz o capítulo 14, Jesus encoraja seus discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Márcia, não fique tão preocupado. Josemar, diminui essa ansiedade. Pedro, João, Maria, calma, tenha paciência, fique tranquilo. Credes em Deus, mas credes também em mim. Creia, mas eles já criam. Pega essa chave. Eu creio e você crê também. Só que tem momentos que você precisa ouvir de Deus, assim como o Gideão ouviu de Deus, assim bem pertinho que eu ouvi falando assim: filho valente, acabou esse tempo. Estou mudando teu ciclo, estou mudando tua história. Você já sofreu demais. Agora deixa comigo. Levanta e vem comigo. Porque credes em Deus e credes em mim. E ele continua: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Vou lhes preparar um lugar. E quando eu for, porque Jesus ainda não tinha ido, e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus está voltando, gente. Tem duas coisas boas aqui. A primeira é que ele já foi, ele já preparou morada para nós. E a segunda é que ele está voltando. Então continua na sua coragem, continua na fé, continua crendo em Deus, continua crendo em Jesus, porque o próprio Jesus disse: quando eu voltar, acharei fé na terra. Então pratique, seja corajoso, seja corajosa, para praticar a fé todos os dias, porque a fé não é um dia sim, um dia não. A fé não é só no dia que você passa pelo dia mal. A fé não é só o dia da enfermidade. A fé do cristão, ela é aplicada todos os dias.
Então ele diz assim: e já sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. E já sabeis para onde vou. Para onde Jesus estava indo, igreja? Vamos lá. Para o Pai, para o céu. Para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Para o Pai, para os céus. Você entende essa direção? Você entende que você precisa viver todos os seus dias sabendo para onde você está indo? E isso te encoraja, porque a dúvida de não saber para onde vai te paralisa. O medo paralisa grandes soldados, grandes homens que têm grandes projetos. Mas os corajosos, eles permanecem, continuam, mesmo com medo. Ou vocês acham que Davizinho, daquele tamanhozinho pequenininho, não teve medo de estar diante daquele gigante Golias de mais de 3,5 metros de altura? É claro, é óbvio que ele teve medo, mas ele foi encorajado. Ele buscou coragem em Deus. Então ele disse: eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E é essa coragem de ir na força do Senhor dos Exércitos que nos dá a força de prosseguirmos dia a dia. Por isso que quando nós estamos abatidos, quando nós estamos aflitos, diante de tantas batalhas, de tantas guerras, que você diz assim: meu Deus, eu tenho batalhado, eu tenho sido corajoso, mas parece que algumas batalhas têm me ferido e têm deixado algumas sequelas muito fortes. Mas aí você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso 28. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gideão, aquele homem valente, ele não foi até Deus. Ele foi no lagar, ele foi malhar trigo. Ele estava, sabe aquele dia que você está meio depressivo, baixo astral, cheio de perguntas? Mas por que aconteceu tudo isso? Por que o Senhor permitiu que os midianitas vencessem essa batalha? Né? Eu vou lhe dar a resposta para o mundo atual, que é a mesma resposta para Gideão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Simplesmente por isso. Foi necessário Gideão passar aqui. Mas se Gideão não tivesse ido no lagar malhar trigo, se esconder, mas se ele fosse se esconder debaixo das asas do Onipotente, buscar ao Senhor com o coração aflito e necessitado, certamente Deus não precisaria mandar um anjo para encorajá-lo. Mas se ele fosse a Jesus já iria encorajá-lo na mesma hora. Jesus Cristo no jardim do Getsemane, transpirando sangue ao ponto de uma sinceridade tão nobre, tão linda, porque Jesus ele foi um líder nato, né? O exemplo da perfeição, o exemplo da verdade, daquilo que um homem deve ser de fato. E ele olhou para Pedro, Tiago e João e disse naquele dia: a minha morte, a minha vida está, a minha alma está tão angustiada até a morte.
Talvez Pedro, Tiago e João deve ter olhado para Jesus e pensado: uau, o caso é sério. Nós nunca ouvimos isso de Jesus. E Jesus transpirando sangue, em agonia. Aí ele diz assim: Pedro, Tiago, João, vocês fiquem aqui orando. E eu vou subir ao monte e vou orar. Eu vou buscar coragem. Eu vou buscar o poder de Deus sobre a minha vida. Porque eu estou no meu limite. Então ele dobra os seus joelhos, transpirando sangue, talvez chorando como uma criança. E diz assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Ele não recebeu resposta de Deus, mas ele recebeu coragem de Deus. E ele se levanta, desce do monte, chama Pedro, Tiago e João, exorta eles ainda porque pegam eles dormindo e diz: vamos prosseguir. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e os tendes visto. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê o Pai vê Jesus. Porque o Pai e Jesus são um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Mas disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que já nos basta. Sempre tem um para falar uma palavra errada na hora errada, né, gente? Sempre tem um abençoado. Jesus caminhou com os caras 3 anos e meio. Ressuscitou mortos, milagres, viram sinais, viram coisas sobrenaturais. Aí Felipe olha para Jesus e fala assim: não, Jesus, nos mostra o Pai, já nos basta. Como se Jesus não tivesse nenhuma importância. E aí você precisa entender que Jesus, ele tem toda a importância. E toda religião que tira Jesus do centro, que tira Jesus do Salvador, é considerada como seita. Porque Jesus, ele é o Salvador. Qual foi a resposta de Jesus para Felipe? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-me o Pai? Não crês, Felipe, tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Porque só Deus pode ressuscitar os mortos. Nenhum homem pode ressuscitar outro homem. Então, Felipe, credes pelo menos nas obras que eu faço, porque eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E ele continua dizendo: na verdade, eu gosto quando Jesus fala isso, gente. Oh, glória a Deus.
Eu sou muito repetitivo quando eu vou falar com meus filhos, quando eu vou falar com as pessoas que eu amo, que eu preciso que elas entendam alguma coisa. Eu olho dentro dos olhos dela e falo assim: olha, escuta isso aqui, escuta, hein? 2 vezes. Eu falo: eu vou te falar uma coisa, mas presta atenção. Tá prestando atenção? A Márcia já riu, igualzinho, né? Jesus, glória a Deus, nós somos a semelhança do Senhor, né? Então Jesus diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, quantos creem em Jesus? Também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Uau! É só para quem crê. Agora eu faço a pergunta para vocês: se nós cremos em Jesus, e o próprio Jesus disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, aquele que tem fé em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores ainda do que eu fiz. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. E tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado. Certa feita, eu acordei uma noite, ou melhor, o Espírito Santo me acordou e me fez ver toda a lembrança do meu passado, e me mostrou tudo que Ele já tinha feito sobre a minha vida e o que Ele iria fazer na minha vida. Hoje, quando eu coloquei os pés nessa igreja, me lembrei que quase 30 anos atrás, quando o Senhor fez um chamado para mim, Deus falou que toda a minha família estaria no altar. Eu estava ali conversando com o Zé Mário, meu irmão, meu amigo, e olhando o grupo de louvor aqui, grupo de jovens cantando, e eu olhei meu filho João Pedro casado, tocando violão, cantando, a minha nora cantando, meu outro filho João André casado, tocando bateria, a minha outra nora cantando, a minha netinha fazendo coreografia aqui na frente, né? O próximo domingo é o grupo de louvor da igreja geral, ao qual vai estar minha esposa, vai estar o Zé Mário e tal. E eu falei: meu Deus, eles eram crianças, eles estavam engatinhando na igreja, brincando, estavam na salinha das crianças, hoje estão no altar, estão louvando, estão adorando a Deus, né? E tudo tem se cumprido. E aonde nós temos chegado, queridos, nós temos buscado em Deus coragem. Coragem de fé nós temos, coragem para fazer aquilo que a gente nunca tinha feito. E a partir do momento que eu entendi isso, os milagres começaram a acontecer. As pessoas começaram a ser curadas, os cânceres começaram a desaparecer, a depressão começou a bater em retirada, famílias foram restauradas, porque o Senhor me deu uma seguinte frase, e eu colei ela no meu coração: eu não tenho mais tempo para perder tempo, eu não tenho mais tempo, a igreja não tem mais tempo para ficar contando histórias de Davi e Golias, de Sansão que matou 1000 homens, da arca de Noé. Jesus está voltando.
Agora é tempo de curar, de libertar os cativos. Isaías, no capítulo 60, verso 1 e 2, diz assim: eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Isaías foi um profeta tão abençoado por Deus, que nos mostra toda a cristologia no livro do profeta Isaías, aquele que Deus mostrou para ele a vida do Messias, aquele que escreveu que nós teríamos o nosso conselheiro, o príncipe da paz, né? Aquele que nasceria para tornar a Israel em glória, tirar Israel do fracasso. Mas Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça e plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Existem possibilidades para Deus? Sim ou não? Mais uma vez. Existem possibilidades para Deus? Sim ou não? Livro de Jó, capítulo 14, verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, está falando de uma árvore, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eu quero dar um recado de Deus para a tua vida. Você já recebeu a palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, entra-nos a fé. A última vez, quem tem fé? Amém. Tem alguém aqui que não tem fé? Não existe. Então você não vai sair daqui hoje da maneira que você entrou. Você já ouviu uma palavra. Você ouviu a palavra de Jesus dando aos seus discípulos. Crê em Deus, mas crê em mim. Você ouviu a palavra de Jesus encorajando os seus discípulos, dizendo: as mesmas coisas que eu fiz, vocês também farão, e outras maiores ainda. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será feito. Eu quero pedir ao Pai hoje, no nome de Jesus, que Ele traga o que está faltando para a tua vida, e que hoje a sua vida seja mudada, seja transformada na área necessária. Manda-te dizer o Senhor, que pedidos de muitos anos atrás, que ainda não foram respondidos, hoje o Senhor traz o sim. Porque a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Ainda esta semana você verá e provará o sim do Senhor. A igreja pode ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. João Pedro, vem aqui no violão para mim, por favor. Glória a Deus. Amém. Tem alguém aqui nessa noite específico que precisa ser curado
de uma enfermidade física? Alguma enfermidade física que você precisa ser curado? Pode ser uma enfermidade simples, pode ser uma enfermidade que você foi desenganada pelos médicos, pode ser uma enfermidade que te acompanha há muitos anos e o médico falou assim para você que você vai, isso aí não é nada, isso aí você pode conviver com ela. Existe alguém que tem alguma enfermidade aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Jesus já derramou cura. Jesus já curou. Vem cá, meu irmão. Vamos testificar agora, mais uma vez, né? Glória a Deus. Aleluia. Traz a aqui. Deus abençoe a senhora no testemunho. Mostra o pescoço. O pescoço dela estava todo inchado, estava todo preto, roxo e doendo. Não está mais inchado, não está mais roxo, não está mais doendo. Ela foi ungida para receber a cura do câncer. E o Deus que cura, Ele não precisa curar 2, 3, 4, 5 vezes. Basta só uma palavra. E no dia que ela recebeu a palavra, ela foi curada do câncer. Assim como a irmã Márcia, vem cá, irmã Márcia, como testemunha, vem cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem do meu lado aqui. Toda a honra, toda a glória do Senhor. Coloca o meu ladinho. A irmã Márcia, ela teve um câncer maligno e ela praticamente já tinha se despedido do pé da família. E depois de uma complicação, abriu a barriga dela e ela levou 50 pontos na barriga. 3 vezes. E ela foi curada por completo do câncer maligno. José Mário, vem cá. Chega um pouquinho mais pra cá, irmão. Você não vai ficar aqui. Isso. Vamos ficar juntinho todo mundo aqui. José Mário teve um câncer maligno também na garganta. E não era mais para ele cantar, né? Mas a Bíblia diz que ninguém pode calar um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que tudo que pedimos ao Pai, no nome de Jesus, não será feito. Jesus me curou, não no câncer. Jesus me curou e me tirou de toda a maldade do mundo. E hoje, o que resplandece dentro de mim é só a luz do Senhor. Hoje eu deixei a minha empresa, deixei minha vida secular, somente para servir a Jesus. Estou aqui para o uso de propriedade exclusiva de Jesus. Porque aonde eu chegar, eu quero ser instrumento do Senhor para declarar cura em nome de Jesus. Para pedir ao meu Pai que está nos céus, que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. E por isso, eu vou pedir para que o João Pedro toque aí, eu navegarei, e o Zé Mário pegue o microfone e cante, eu navegarei, a Márcia também, e todos nós. E se você quiser participar dessa bênção, ser curado hoje, você só vem aqui à frente só. E nós vamos unir a nossa fé, nós vamos unir o nosso amor, bastante simples assim. E vou falar algo a mais.
Só para trazer a tua memória que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Um certo centurião chegou diante de Jesus e ele estava com um servo acamado e enfermo. E ele chegou diante de Jesus, olhando para dentro dos olhos de Jesus e disse assim: Senhor, eu vim aqui, eu vim até a sua presença para te pedir que o Senhor cure o meu servo, porque ele está à morte. Aí Jesus disse: é claro, vamos lá. Mas aquele centurião, ele dizia assim: não precisa, Jesus, basta só uma palavra. Então, para quem não está aqui, ore a Deus e fala assim: Senhor, só uma palavra, e manda lá na minha mãe, manda no meu pai, manda lá na minha filha, no meu filho, no meu sobrinho, naquele meu amigo tão especial. Manda só uma palavra. Enquanto nós louvamos a Deus, você já vai orar. O Senhor vai liberar cura, porque Deus habita em mim aos louvores. E logo após já curados, santificados, regenerados, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Se você precisa de uma cura emocional, ela não é física. O remédio não resolve. Deus ele não é remédio. Deus ele é a cura. Deus ele é a vida. Se você sente perturbações à noite, vultos, se sente incomodado, muita irritabilidade, alguns pensamentos suicidas, peça para que o Senhor mude o teu espírito hoje. Assim como Paulo disse: Senhor, santifica o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Amém, Jesus? Vamos orar. Se você que precisa dessa cura, coloque a mão sobre a sua cabeça. Você vai orar com as duas mãos sobre a sua cabeça. Enquanto nós vamos louvar esse louvor aqui, eu vou declarar a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Liga o número 2. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Santo, santo, santo é sua glória. Vem
Perdoa os pecados, Deus. Santifica o nosso corpo, a nossa alma. Jesus, batiza com o teu Espírito Santo. Traga fogo, queima o nosso interior nessa noite, Pai. Só que tu podes fazer o impossível dos homens. Pelo santo sangue precioso de Jesus, que foi aspergido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou e não se lembra mais dos nossos pecados. Nós estamos diante de uma nova oportunidade, de um novo tempo de paz em meio à guerra, tempo de alegria do Espírito Santo em meio de tristeza nesse mundo, tempo de vivermos na luz e vivermos a luz enquanto o mundo já em trevas. Espírito, aleluia, Jesus. Desperta a igreja. A diaconisa pode servir já o pão, partido, o suco da videira. Continue adorando, continue orando. Elas vão servir o pão partido e o suco da videira. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, fazendo isso em memória de Cristo até que Ele venha. Receba a cura, nós já estamos curados para a honra e glória do Senhor, santificados e podendo agora ceiarmos com Jesus. Jesus disse que todo aquele que ouvisse a sua voz e abrisse a sua porta, ele entraria, cearia com ele e ele conosco. Por isso hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Os cativos são libertos, os grilhões são arrebentados, as portas são abertas, não existe mais escravidão, porque o
você e Deus ali por último. Ninguém por você. Ele será seu marido, uma mulher, os seus filhos, mas na última hora é Deus Todo-Poderoso. Naquele momento assim, você tem nenhuma explicação. Tem explicação. A única coisa que Deus fala para você, pega na minha mão, anda comigo. Quando Ele te puxa, aí vem uma corrente. Ele puxa seu filho, ele puxa seu esposo. E outra coisa que Deus diz, não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus. Não atravessa a frente de Deus, que vai dar errado. Deixa Deus fazer. No tempo de Deus, e na calmaria dele. Deixa eu fazer uma pergunta, igreja. Quantos estão com alegria aqui dentro do coração? Com aquela vontade de chorar, mas chorar de alegria. Você pode erguer sua mão. Saiba que isso aí é uma confirmação do Senhor que você já é um cidadão celestial. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas juízo, justiça e alegria no Espírito Santo. Esses arrepios, essa alegria, essa vontade de chorar, é a alegria de um Deus que está dentro de nós e está tratando dos mínimos detalhes. Coisas que Deus faz hoje em nós e que nós só saberemos depois. Aleluia. Quando o Senhor lavava os pés de Judas Iscariotes, Judas olhou para Jesus e disse assim: Senhor, está errado. Sou eu que devo lavar os seus pés. Mas o Senhor disse para Judas: o que eu faço agora tu não entendes, mas mais tarde saberás. Aleluia. Não pede Judas, não pede dele, né? Perdão a Deus. Mas mais tarde saberás. Jesus morreu, ressuscitou. E Pedro olhou para os olhos de Jesus e disse assim: Jesus, se for possível, eu morro por ti. Ele falou com toda a verdade do seu coração. Mas naquele dia, Pedro não suportou. Não foi possível para Pedro, mas foi possível para Jesus. Porque o que Jesus promete no mundo, e Jesus ressuscita dentre os mortos, volta a Pedro, que estava pescando, e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, ele diz: eu te amo, Senhor. E pela terceira vez, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, e na terceira vez Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro então responde: tu sabes de todas as coisas. Justamente porque eu sei de todas as coisas, Pedro. Eu sei que tu me amas. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu nunca mais serás pescador de peixes, mas pescador de homens. E quem te revelou a mim não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Aleluia. Nós temos uma aliança inquebrável com o Senhor. Você que vai participar da ceia do Senhor agora, tome o pão partido na sua mão. Aguarde para que todos possamos participar. Primeira Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isto em minha memória. Senhor e Deus, obrigado pela graça imerecida. Um justo se sacrificando por um mundo injusto, dando o seu próprio corpo, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ter uma nova oportunidade. E nessa oportunidade nós consagramos este pão a Ti, colocando nas Tuas mãos, para que ao comermos possamos fazer em memória Tua. Por isso abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar do corpo de Cristo. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, imaculado, santo, puro, perfeito, que foi entregue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Ele sangrou até a última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos viver a vida eterna. E o cálice onde nós tomamos o suco da videira, que representa o sangue de Jesus, é o cálice da nova aliança. E todos aqueles que aceitam a Jesus, aceitaram a nova aliança. Uma aliança eterna. O homem faz uma aliança com a sua mulher até que a morte o separe. Mas a nossa aliança é com Deus, a hora que a morte bater a nossa porta, será o último inimigo a ser vencido. Será tragado pela vitória em Cristo Jesus, porque o santo sangue de Jesus venceu o mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos o suco da videira nas tuas mãos. Consagre, abençoa, para que ao tomarmos possamos bebermos o teu sangue e fazer em memória tua, aguardando como noiva do Cordeiro a sua vida para buscar a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como nós estamos na live, eu vou dar bênção apostólica e depois eu gostaria que você saísse do seu lugar, abraçasse um irmão seu, abraçasse uma pessoa e profetizasse sobre a vida dela, dizendo: a tua vida está mudada, toma posse, viva diferente. Fé nós já temos. Você é corajoso, você é corajoso. Prossiga o curso. Siga Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe. E se Deus nos permitir, quinta-feira, às 20 horas, estaremos no culto presencial e também no culto pelas lives. Um beijo no coração de todos. Vão na graça do Senhor.